Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa tarde, em nome de Jesus. Seja exaltado no nosso meio. Nós glorificamos o seu nome, Senhor. Somos gratos por tudo aquilo que você tem feito, Pai, nas nossas vidas até aqui, por tudo que você ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por essa tarde, por essa unção tangível nesse lugar, Pai, pela sua palavra que será ministrada, Deus, em nome de Jesus. E certamente, Pai, certamente alcançará a cada um que está aqui e além daqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Amém? Aleluia. Essa não é uma tarde comum. Amém? Você já pode perceber, desde quando você entrou lá na porta, que não é uma tarde comum. Hoje nós estamos celebrando o Dia da Criança, né? E eu estou aqui, você já pode perceber, com o meu auxiliar maravilhoso. Deixa eu sair daqui de trás do púlpito para você ver ele melhor. Esse auxiliar maravilhoso, né? E ele vai falar um pouquinho com vocês, né? Boa tarde. Boa tarde, gente. Graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje nós estamos celebrando o Dia da Criança, mas ontem, antes de eu chamar o vídeo do Rap Kids, que está no ponto aí, eu creio, né? Eu quero saber dos nossos aniversariantes, né, João? Vai, fala. Gostaria de saber se tem alguém fazendo aniversário hoje ou fez durante a semana. Tem alguém? Faz um sinal com a tua mão, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Tem alguém que fez aniversário durante a semana? Amém, glória a Deus. Então, nós vamos agora com o nosso vídeo do Rap Kids. O Rap Kids, queridos, foi um sucesso ontem, né? O João esteve lá, gostou do Rap Kids? Muito. Pronto. Foi um sucesso e nós vamos passar aqui para você ver o que aconteceu ontem nesse evento. Vamos lá. E aí? Tudo bem? Glória a Deus. Que evento maravilhoso, queridos. Nosso CVV, ele é um departamento de fato excelente, que não só promove esses eventos para que as nossas crianças tenham um momento de lazer, mas para que eles sejam impactados mesmo. Amém? Eu tenho certeza que cada um que esteve lá foi impactado pelo Senhor de alguma maneira, teve a sua vida marcada. E é muito importante que nos próximos eventos, você que tem filho, você de fato impulsione a sua criança a estar participando. E se você puder também abençoar alguma criança, eu tenho certeza que vai marcar a vida dela para sempre um evento como esse. Às vezes a gente olha e acha que é algo tão simples, né? Mas tem um impacto mesmo na vida dessa criança de uma forma bem profunda. Amém? E agora nós temos outro vídeo. E agora nós vamos de Verbo News. De Verbo News. Fica ligado para você não perder nada.
Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Gerem muitas expectativas, pois nessa sexta começa o evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem. Fiquem prontos para portas abertas de uma forma diferenciada para vocês. Não importa a sua nota, não importa a sua qualificação, você vai se preparar, porque a ocasião, ela encontra a preparação, mas você vai se preparar e vai ter um diferencial sobre a sua vida. Velocidade, constância, fogo, glória, excelência, ousadia serão as suas marcas. Hoje é o último dia para garantir o valor do segundo lote. Ao final do culto, passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Você não pode ficar de fora da nossa primeira conferência de jovens. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja o cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos indicar o mais novo lançamento do autor Mark Hanks, Honra, Acima e Além. Você não pode prosperar ou atingir seu pleno potencial em uma atmosfera de desonra. Até mesmo Jesus não pôde fazer muitos milagres em sua cidade natal devido à falta de honra. A honra sempre lhe custará algo. Você pode respeitar com palavras, mas só pode honrar com atitudes. Neste livro você vai aprender que a honra é essencial, mas não é automática. Deve ser ensinada por preceito e exemplo. Não apenas o significado e o valor da honra devem ser ensinados, mas também as bênçãos e recompensas que recebemos quando a praticamos. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia, glória a Deus. Vem, João. Então, você anotou tudo que está para acontecer na nossa igreja? Amém? Nessa sexta-feira, queridos, e sábado, nós vamos ter um evento aqui que vai tremer essas paredes. Amém? Nós estamos com muitas expectativas para a primeira conferência de jovens, VIPS Conference. E eu não sei se você já comprou seu passaporte, mas se você ainda não comprou, tem que comprar, né, João? Tem que comprar. Nós estamos com muitas expectativas, não é isso? Sim. Muitas expectativas. A gente combinou, mas ele está mesmo. E ele vem, né? Uhum. Glória a Deus. Então, ao final, você pode passar lá no balcão de informações e adquirir o teu passaporte. Amém? Não perde, não perde. É um evento que é promovido pelos jovens da nossa igreja, mas é aberto para toda a igreja. Então, você está convocado a estar conosco aqui nesses 2 dias que vão impactar a sua vida, certamente. Deixa eu ver aqui. Agora. E aí, João, o que é que a gente tem agora? A hora dos visitantes. Isso, e aí? Tem alguém dos visitantes hoje pela primeira vez? Faz sinalzinho com a mão. Olha, nós temos ali. Glória a Deus. Daqui nós conseguimos te ver muito bem. Mas a gente gostaria que você ficasse de pé
para que a gente recebesse com a devida honra. Glória a Deus, uma salva de palmas para a nossa visitante. Você que está perto já sabe o que fazer. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Ao final, nós temos uma sala preparada exclusivamente para você. E eu vou sinalizar para que você vá àquela sala, ou então quem está ministrando a palavra. Mas é algo bem rápido, só para você ser marcada ainda mais pelo nosso amor. Amém? Uma salva de palmas novamente para ela, gente. Glória a Deus. E agora, João? Agora é a hora dos dízimos e das ofertas. Glória a Deus. Você está animado para essa hora? Amém? Então, abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Eu vou pedir para o Gabriel colocar aqui, que o João vai ler, né? Vai ler junto comigo aqui. Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Vamos lá, João. Dai e dar-se vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordamente, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido medido vos medirão também. Glória a Deus. Você sabia que o Senhor ele tem uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para você? Queridos, nós precisamos ter essa consciência, né? Sempre quando eu venho aqui falar a respeito de dízimos e ofertas, eu falo a respeito disso porque foi algo que me marcou e o Senhor ele tem me ensinado sobre isso. Tudo aquilo que chega às nossas mãos, as sementes que chegam às nossas mãos, chegam porque o próprio Senhor faz chegar, né? Ele nos dá essa semente para nós prosperarmos, para que nós sejamos generosos, assim como Ele é. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência que existe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que o Senhor já está disponibilizando para nós. Mas nós precisamos sair um pouco da nossa zona de conforto, nós precisamos ousar muitas vezes no dar, porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Amém? Nós somos o povo da fé, nós somos generosos, queridos. E ainda que os nossos olhos eles não estejam naquilo que nós possamos receber do Senhor de forma natural, nós damos porque amamos ao Senhor, nós damos porque honramos ao Senhor. Amém? Dízimos e ofertas é um princípio estabelecido pelo Senhor para nos abençoar. Então nós precisamos ter essa consciência. Amém? E aí eu gostaria que você separasse o seu dízimo e a sua oferta. Nós já estamos aqui com o nosso separado, né? E nós vamos orar. E você que está nos assistindo também pode fazer isso através do QR Code, da conta que já está aparecendo para você aí. Amém? Você já separou? Glória a Deus. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com a maquineta para também te auxiliar caso você precise. Certo? Levanta o teu envelope, nós vamos orar e você vai vir aqui com alegria para dizimar e ofertar ao Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas. Eu declaro, Senhor, que está sendo semeada em um bom solo e frutificará, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem com alegria, queridos. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Aleluia. Nada mais importa.
nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se... Jesus, 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 você pode declarar esse nome? Jesus, Jesus, declare. Jesus, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Que em meu coração Cristo seja o centro. Mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre que nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Você pode declarar isso? Nada mais importa, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Obrigada, Pai, por mais um dia que estamos aqui, Pai, reunidos para ouvir a Tua palavra, Pai, para que todos aqueles, Pai, que crê no Senhor, Pai, saiam daqui com as mentes renovadas, Pai, da Sua palavra, Pai, que seus anjos acampam ao redor, Pai, dessas pessoas, das mentes delas, Pai, que o Satanás não é proibido de entrar, Pai, na mente delas, Pai, que nunca faltará, Pai, na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Chora, 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 boro, boro, boro. Chora, boro, 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 boro. Oh, Pai, te agradecemos, Pai. Choro, bro, 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 bro. Boa noite, irmãos. Podem se sentar. Graça e paz. Hoje eu queria falar sobre sobre as crianças, irmãos. Como hoje é um dia especial para nós crianças, eu também queria falar sobre as crianças. Por favor, abram em Mateus 19:14. Posso ler? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embarcareis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, esse versículo quer dizer que as crianças são importantes para Deus. E ensina que devemos valorizar e acolher as crianças, porque a pureza delas, a fé delas e a sinceridade delas são exemplos para que nós conseguimos entrar no reino dos céus.
Boa noite e tenha uma tarde abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa poder ver o Arthur aqui. Que bênção. Eu me alegro demais. Queria aproveitar esse dia e parabenizar as crianças da nossa igreja. Parabenizar o departamento de crianças da nossa igreja que faz um trabalho tão excelente. Enquanto você e eu estamos aqui ouvindo, nos alimentando da palavra, eles estão lá em cima também sendo alimentados pela palavra. Nós somos uma igreja que nós não colocamos as crianças afastadas simplesmente para irem brincar enquanto os pais estão cultuando. Não, nós ensinamos as crianças sobre cultuar. E nós somos gratos a cada um desses irmãos que dedicam o seu tempo, estando lá em cima, muitas vezes abrindo mão de estar aqui, embora eles sejam extremamente abençoados em estarem lá, servindo aos nossos filhos. O Arthur tem quantos anos, pastor Marcelo? 10 anos, irmãos. Eu com 10 anos eu não tinha coragem de subir aqui para ministrar como ele ministrou tão bem para a gente essa tarde. Já poderíamos ir embora. Estamos ministrados pela palavra. Gente, muito obrigado. Glória a Deus, vocês também estão bonitos, viu? Glória a Deus, que coisa boa. As nossas crianças crescendo, aprendendo a palavra. E certamente serão muito melhor do que nós. Amém? Você crê assim? Nós somos muito gratos pelo Senhor, pela vida dessas crianças. Glória a Deus. Vocês estão animados? Glória a Deus. Essa tarde eu gostaria de falar sobre uma vida de honra ao Senhor. Esse assunto é um assunto que nos ensina sobre o reino de Deus, o reino que nós fazemos parte. Eu gosto muito do texto de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que fala sobre essa realidade no Espírito. Sabe, nós fomos transportados de um império das trevas. Isso fala sobre uma condição no Espírito que um dia nós vivemos. Estávamos condenados, afastados, distante de Deus. Mas essa condição foi mudada em Cristo Jesus. E aí nós somos libertos e não só libertos. A Bíblia diz que nós somos libertos e transportados dessa condição, desse lugar. Hoje nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus move-se por honra. E sabe que quando a gente observa a honra bíblica, aquilo que a palavra ensina sobre esse assunto, eu sempre olho para esse tema e você vai ver em alguns momentos o Senhor, o próprio Deus falando sobre isso, sobre uma honra que é devida a Ele. E eu queria te incentivar, inclusive, às vezes eu tenho a oportunidade e falo sobre isso, a gente precisa entender sobre honra, entendendo quem é Deus. Porque é um Deus que não tem necessidade alguma. Então, antes de nós entrarmos no assunto da honra, eu queria que você abrisse em Atos, no capítulo 17. Para nós sabermos sobre o nosso Deus, para nós entendermos e estarmos convictos de quem é o Deus que é o dono desse reino, que nós fazemos parte, onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. E provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. E aí o texto segue. Mas o que eu quero destacar para você? Você vê o que Paulo está dizendo? Ele fala sobre um Deus que criou os céus, que criou a terra, um Deus que não deve nada, um Deus que nos dá a vida, o fôlego, supre todas as nossas necessidades. Pois é esse Deus que vai nos ensinar sobre honra. É esse Deus que é dono desse reino, que é movido por honra o tempo inteiro. E muitas vezes nós não seremos, em nenhum momento, nós não seremos desafiados pelo próprio diabo a desonrar a Deus. Não. Essa tentação, possivelmente, nós não vamos passar. Porque todo mundo vai abrir a sua boca para dizer, eu honro a Deus. Mas nós seremos todos os dias desafiados a desonrar as pessoas. Mas quando nós observamos a palavra, nós vamos ver em vários contextos, no trabalho, na família, na igreja, você vai ver que essa honra que o Senhor nos fala, ela vai ser entregue por mim, por você, a outras pessoas.
Então, como eu vou honrar ou como eu vou desonrar o Senhor? Honrando ou desonrando pessoas. Um Deus que não tem necessidade nos ensina, honre. Aí ele vai dizer lá em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz, olha, se eu sou pai, se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Por que é importante nós entendermos que ele não tem necessidade? Porque lá em Malaquias, o próprio Deus está dizendo, cadê a minha honra? E aí pode passar pela nossa cabeça que é algo que ele precisa. Mas isso que o Senhor nos dá dentro do seu reino, para nós nos movermos, para nós aprendermos, para nós crermos, não é porque ele precisa. Nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos aprender sobre honrar as pessoas, sobre honrar ao Senhor. E o que é honrar? Honrar é considerar. E o que é desonrar? Desonrar é tornar comum. E sabe que é muito simples nós tornarmos comum? É muito simples, é muito rápido, é muito fácil nós tornarmos algo comum. Pela familiaridade, pelo contato que nós temos, é possível nós tornarmos algo comum e entrarmos em um nível de desonra. E a gente às vezes nem percebe, mas está desonrando. Honrar é considerar. Desonrar é tornar comum. É não dar o devido valor que a palavra estabeleceu, que a palavra nos ensina. E a nossa honra vai ser destinada de fato a pessoas. E a gente precisa entender que Deus instituiu coisas, autoridades, pessoas, posições. A gente vai ver lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, se você puder abrir. Nós não vamos abrir muitos versículos hoje, mas eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia. Para que você marcasse, para que você destacasse, para que você, de repente, medite sobre isso amanhã, hoje à noite, quando você chegar em casa. Deus instituiu a autoridade no lar, autoridades civis, autoridades militares, autoridades eclesiásticas, foram instituídas pelo Senhor. Aí Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. E o que é essa sujeição? O que é esse sujeitar-se? É honra. E o versículo vai seguir dizendo, portanto, não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Versículo 2, portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação contra si próprios. Mas vamos parar no comecinho do versículo 2. Ele diz, olha, aquele que se recusa a submeter-se. O que é esse recusar, essa recusa a se submeter? É a desonra. No começo ele diz, do versículo 1, todos devem sujeitar-se. Diga, isso é honra. Porque o texto vai seguir dizendo que foi Deus que instituiu. Então, me sujeitar àquilo que Deus instituiu é honra. O versículo 2 vai começar dizendo, portanto, se alguém se recusa a submeter-se, essa recusa é a desonra. Aqui, ao que a pessoa está se recusando? A se submeter em honra àquilo que o Pai instituiu. Porque muitas vezes você vai olhar a pessoas. E aí o texto vai seguir dizendo, você está se recusando, ou você está se rebelando, ou você está se colocando contra aquilo que foi instituído pelo Senhor. É você dizer, eu sei mais do que Deus. Só que eu comecei dizendo que nós saímos de um império das trevas para um reino do Filho do amor de Deus. E esse amor tem um rei, esse reino tem um rei. O rei institui coisas. E aí nós chegamos, e agora nós
nos recusamos a nos submeter? Se nós estamos no reino de Deus, irmãos. A Bíblia está dizendo, Deus instituiu posições. Mas é possível, eu e você, termos um comportamento diferente daquilo que a Bíblia mostra. Daquilo que a Bíblia nos instrui a termos, como conduta, como visão, como coração. Deus instituiu autoridade no lar, autoridades civis, autoridades militares, autoridades eclesiásticas. E aí ele vai terminar o finalzinho do Romanos capítulo 13, no finalzinho do versículo 2, ele diz, olha, aqueles que assim procedem, qual é o procedimento? De não se submeter, de não honrar, de não considerar. Ele diz, olha, estes trazem condenação sobre si mesmos. E toda vida que eu leio esse versículo, eu associo aquele versículo lá de 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre ceia. E eu queria que você fosse lá comigo, em 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 27. Vá para lá com o final do versículo 13. Perdão, com o final do versículo 2 de Romanos capítulo 13, porque ele diz, olha, aqueles que procedem assim, trazem condenação sobre si mesmos. Aí a gente vai para 1 Coríntios capítulo 11. Você está aqui? Ele diz, aqueles que têm essa conduta de não honrar, de não considerar, faz parte do reino, foi liberto do império, mas não se submete àquilo que foi instituído pelo Senhor. O Senhor instituiu posições, mas esse não se submete, não se dobra, não se curva. Ele diz, está trazendo condenação sobre si mesmos. Aí o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, em 1 Coríntios no capítulo 11, a respeito da ceia. E qual era a questão lá? A questão era não discernir o corpo. E aí ele vai dizer no versículo 27, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente. E o que é o indignamente? E ele vai seguir dizendo, ele vai explicar o que é o indignamente. É sem discernir o corpo. É não honrando o corpo que eu e você fazemos parte. Como o próprio apóstolo Paulo diz, somos muitos membros, mas o corpo é um só. E nós precisamos aprender a considerar essa condição que Deus nos deu em Cristo Jesus. E o que é isso? Honra. Honrar o corpo, honrar a posição, honrar essa realidade que o Senhor nos deu. Aí ele vai dizer que aquele que faz isso, versículo 29, aquele, pois, que bebe e come sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Você consegue perceber o efeito que a desonra causa? Mas como essa desonra no contexto da ceia era demonstrada no dia a dia? É só você ler o capítulo. Você vai ver que as pessoas não ligavam uma para as outras. Uns viam na frente, comiam que se embriagavam, bebiam que se embriagavam, e os outros não bebiam, outros comiam muito, e o outro não tinha nada. E se você observar vários textos na palavra que fala sobre esse assunto, você vai ver que isso é demonstrado pelas nossas ações a pessoas. Sempre vai ser assim, a honra e a desonra é a pessoas. Eu desonro a pessoa, mas você nunca vai abrir a sua boca para dizer que desonra a Deus. Mas a Bíblia está nos mostrando, essa conduta de você desonrar as pessoas é uma desonra ao Senhor. E quem anda dessa forma, ele está dizendo, ele diz, rapaz, bebe e come condenação para si mesmo. Come e bebe para a sua própria condenação. Romanos capítulo 3, versículo 2 diz, olha, aqueles que procedem assim, como? Uma vida de desonra. Porque muitas vezes para nós aprendermos sobre honra, nós precisamos aprender o que é a desonra. Porque isso vai abrir os nossos olhos. Isso vai calar nossa boca muitas vezes. Porque será se o que eu estou falando a respeito daquela pessoa, será se eu estou falando a respeito dessa autoridade? Porque Romanos capítulo 13 está dizendo, foi Deus que instituiu. Mas será se a minha fala não traz um jugo, um peso sobre aquela pessoa? Será se eu não estou difamando aquela pessoa de alguma maneira? Será se não é melhor eu calar minha boca? E o que é isso? Uma vida de honra ao Senhor. Porque eu não quero desonrar o outro.
Eu gosto porque nesse texto o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Não é para nós examinarmos o outro, porque nós não temos essa capacidade. Ele diz: examine a você mesmo. Como tem sido a sua vida de honra às pessoas? Honrar as pessoas. Eu gosto quando Pedro diz: honre a todos, ponto. Ele está dizendo, não tem essa coisa de selecionar quem você vai honrar. Ele diz, honre a todos. É nós não olharmos cara. E de fato a Bíblia vai nos mostrar que existem níveis de honra. Quando a Bíblia vai dizer aos filhos, filhos, honrem aos seus pais. Ou seja, ela está sendo específica. É uma realidade do reino que nós fazemos parte, um reino organizado. Que Deus estabelece coisas e lugares na sua vida. Quando ela vai dizer, filhos, honrem aos seus pais, ela está dizendo que essa honra é uma honra específica àquelas pessoas. É um zelo, é um cuidado que eu e você devemos ter àquelas pessoas. Isso nos ensina que aquela honra não deve ser dada a ninguém. Somente a eles. Porque existem pessoas que honram o seu pastor, como o pastor disse aqui outro dia, muito bem. Honram o seu pastor demais, meu pastor. Mas não honram o pai. E o que é isso? É uma desorganização na conduta, na mentalidade. A gente precisa entender, eu faço parte de um reino, esse reino é organizado, coisas foram estabelecidas, eu preciso conhecer para eu ter uma conduta condizente com o reino que eu faço parte. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que há uma honra no casamento, na família. A Bíblia vai falar do marido para com a mulher. E aí o marido precisa saber que há uma honra que é devida à mulher. Tem homem que não honra a mulher. Ele honra a mãe, a minha mãe. Mas entende que há uma organização no reino, que há um lugar para sua mãe que não é o lugar da sua mulher. E há um lugar para sua mulher que não é o lugar da sua mãe. O que é isso? Uma vida de honra ao Senhor. Como eu honro ao Senhor? Honrando uma pessoa. Uma mulher. Mas você precisa ter uma consciência. Essa honra que eu estou destinando à minha mulher é uma honra que eu estou destinando ao meu pai. Porque a desonra a ela é uma desonra ao Senhor. E a Bíblia está nos dizendo, esse estilo de vida, essa forma de se conduzir, está trazendo condenação para você mesmo. Porque ela faz parte do corpo. Se é alguém nascido de novo, um casal nascido de novo. Mas independente disso, mesmo que não fosse, a sua conduta vai ganhar a sua mulher. Pedro ensina isso às mulheres, dizendo sobre uma resposta que o homem pode dar por causa de uma conduta dele. E o inverso também é verdadeiro. Então, as coisas foram estabelecidas e organizadas pelo Senhor. Outro dia, essa semana, eu estava em um lugar e tinha uns amigos conversando, e aí um comentou que precisaria ir para a academia. E aí o outro disse, rapaz, vai para você ficar bonito para sua mulher. Aí ele disse, não vou ficar bonito para a mulher não. É questão de saúde mesmo. Por que você não pode ficar bonito para sua mulher? Essa fala sobre a desonra. Se você for para ficar bonito para sua mulher, qual é o problema? Se a mulher for para ficar bonita para o seu marido, qual é o problema? Mas é um costume da desonra. Mas essa desonra está sendo dada a Deus. Embora você possa abrir a sua boca dizendo, a Deus eu não desonro, mas está desonrando ao seu marido, está desonrando a sua mulher, está desonrando como um filho desonrando ao pai. Não é porque o meu pai ele fala assim, ele é grosseiro, mas Deus diz para você honrar. É porque nós temos uma tendência de olhar as pessoas, e se elas são muito boas, então nós temos a maior facilidade de entregar aquela honra. Por exemplo, um líder no departamento que você serve na sua igreja, o pastor,
Eu já vi pessoas desonrarem os seus pastores, porque de repente eles não falam muito bem, não têm um português correto. Eu vi essa semana também algo maravilhoso, uma entrevista que o cara falava várias coisas sobre pastores que não pregavam muito bem, que ele via muitas igrejas pequenas e os pastores não pregavam muito bem, e a pessoa ouvindo o entrevistado, aquilo que ele estava comentando. E ele falava a respeito disso, e a gente via a desonra daquela pessoa, daquele que possivelmente fosse um membro de uma igreja, ou alguém que estava procurando uma igreja para ir. E aí ele falava sobre o vocabulário, sobre a forma. E aí depois, o rapaz deu essa resposta, dizendo que a igreja é o único lugar, embora ele diz isso também, que não estivesse valorizando o fato de alguém não dominar a própria língua. A gente deve, inclusive, estudar, a gente fala muito sobre isso aqui na nossa igreja. Cada um de nós devemos, de fato, nos melhorarmos em todo o tempo. Inclusive, como profissionais, cada profissão que você segue, você deve ter essa visão de melhorar. Mas ele diz, a igreja é o único lugar que há essa possibilidade de um doutor sentar para ouvir alguém que é semi-analfabeto. Porque a palavra traz exatamente isso. A unção traz essa possibilidade. E quantas pessoas são alcançadas por pessoas que são semi-analfabetas? Como Paulo diz isso, ele diz, olha, a palavra que eu quero trazer para você não é essa coisa eloquente, não. A palavra de Deus é poder. A palavra que sai da boca do homem alcança uma vida como nunca. A eloquência de alguém, de repente, não alcança alguém que está em algum lugar. E aí ele diz, olha, essas igrejas que você está falando. E aí ele diz sobre o resultado que essa igreja produz. É maravilhosa a entrevista. É um trecho rápido que eu assisti, mas gostei muito. Porque é isso, uma visão de honra de alguém. É nós pararmos para ouvir uma ministração da palavra, porque aqui nós não estamos palestrando. E nós olharmos e dizer, ei, a palavra é poder de Deus, que transforma as nossas vidas. E você pode ter escutado sobre aquele tema diversas vezes. E Paulo diz isso, ele diz, rapaz, eu prego várias vezes a mesma coisa, e eu não me canso. Vocês também não devem cansar. Sabe, irmãos, a gente ouve sobre um assunto várias vezes, mas um dia a ficha pode cair e a sua vida ser transformada, como pode ser essa tarde. A gente ouve sobre aquilo, mas um dia a gente desperta. Para entender, Deus instituiu posições. E quando a gente entende isso, a gente vai olhar um presidente da república diferente, a gente vai olhar as pessoas que ocupam o Senado, aqueles que são os vereadores da nossa cidade, a gente vai olhar de uma maneira diferente, considerando que ocupam uma posição que foi instituída pelo Senhor. Eu sempre gosto de pensar que às vezes nós não temos tantos elogios para dar, é verdade. Mas às vezes é melhor nós nos calarmos. Porque você pode ter um discurso de dizer, mas ele nem merece a minha honra, mas Deus merece. E por causa do Senhor eu não tenho o que falar. É melhor eu me calar. É melhor eu fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. De orar por eles. De gastar o meu tempo orando por eles. Coisa que muitas vezes nós não fazemos. Nós oramos pelas nossas causas pessoais, mas nós esquecemos de um coletivo, de um país que nós fazemos parte. E aí nós não oramos pelas decisões das autoridades, que podem ser influenciadas pelo Senhor por causa da posição que elas ocupam. Por quem a posição foi instituída? Romanos capítulo 13 diz, foi instituída pelo Senhor. Não tem nenhuma posição que não foi instituída por Ele. Então a quem eu darei a minha honra? Eu darei a minha honra a esse homem, que ocupa essa posição por causa da posição que foi criada pelo Senhor. O contrário disso, a Bíblia está nos dizendo, você está levando condenação sobre si. E se nós pararmos para pensar sobre isso, ninguém quer levar a condenação sobre si. Você concorda comigo? Se eu perguntasse quem quer condenação, ninguém vai levantar a mão, irmãos. Mas o que a Bíblia bate, o que a Bíblia nos ensina é sobre o nosso procedimento e não sobre o nosso levantar de mão. Porque nós podemos levantar a mão para uma coisa, mas e o procedimento? É o contrário do que você está levantando a mão para dizer. Como eu honro o Senhor em todos os textos, é honrando as pessoas.
O reino de Deus é assim. Em todos os textos vai ser dessa forma. Então a mulher, a família foi instituída pelo Senhor. O casamento é algo que foi instituído pelo Senhor. Eu gosto muito de um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 13. Que diz assim: digno de honra seja o casamento. Saiu aqui só um momento. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. O que eu preciso saber é que o casamento é algo que é uma instituição divina. E a Bíblia está dizendo que é digno de honra. E o final do versículo diz que Deus julgará. Ou seja, Deus instituiu e Ele está vigilante, observando, guardando. Vai julgar quem for ou quem andar em uma conduta diferente daquilo que foi instituído no reino que você faz parte, que eu faço parte. Então o que eu preciso entender? Rapaz, eu preciso dar honra a uma instituição que foi feita por Deus. É não andar em desleixo com aquela instituição. É cuidar da sua mulher. A mulher tem alguns sentimentos, tem alguns dias, algumas oscilações. E o que o homem tem que fazer? Cuidar disso. E a mulher, cuidar do seu marido. Dar a ele o que é devido. Considerar, cuidar. Saber o que ele não gosta, saber o que ele gosta. O que é isso? É nós honrarmos a Deus. Honrando um casamento. Mas ele faz assim, ele faz assado. Agora há pouco eu falei a respeito do pai. Mas o meu pai é assim, ele é grosso, ele é não sei como. A Bíblia diz, honre. A Bíblia está dizendo sobre o casamento, é digno de honra. Nós precisamos parar para observar isso. Vocês estão aqui? Nós não vamos ter dificuldade, irmãos, de honrar o Senhor, no que diz respeito à informação na nossa cabeça. Mas nós teremos dificuldades em alguns momentos em honrar pessoas. Por que a dificuldade? Porque nós vamos olhar o defeito. E nós não queremos honrar quem tem defeito. Só que nós mesmos não somos perfeitos. Percebe que não faz sentido? Percebe que faz sentido a gente ficar com aquilo que a palavra diz, aquilo que Pedro diz, honre a todos. Dê a ele a consideração devida. O Senhor é bom e fiel. A Bíblia vai nos ensinar também a respeito de líderes eclesiásticos no que diz respeito à vida espiritual, porque o seu presidente da república e muitas vezes o seu pai não é alguém que te deu bases a respeito de uma realidade espiritual. Não é assim? Mas a Bíblia, o Senhor instituiu pessoas que não é de agora isso, é desde sempre. Existiram pessoas que foram chamadas pelo Senhor para nos dar instruções, para nos dar uma visão em relação a essa realidade que é eterna. É muito mais importante do que as coisas que são daqui, que são passageiras. Então o Senhor levantou homens que nos ensinaram a respeito disso. E o que a Bíblia nos ensina? Sobre honra. Sobre honrarmos a essas pessoas, sobre considerarmos. Eu queria que você abrisse rapidinho lá em Hebreus. Deixa eu ver se eu lembro esse versículo, Hebreus capítulo 13. Versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhe atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Irmãos, como é bom a gente ter um parâmetro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em um lugar que você não conhece, e você ter que ficar andando, ou seguir direções, sem conhecer. Mas é muito bom quando você tem alguém que te instrui, onde você pode entrar, onde é perigoso, onde não. E o que a Bíblia está nos dizendo, ele está dizendo, olha rapaz, lembra dos líderes. Romanos capítulo 3, porque aqui quando ele está falando sobre os líderes, ele fala sobre essas posições. E o que Romanos capítulo 3 diz, foram instituídos pelo Senhor. Pessoas para nos dar um padrão, para nos dar uma direção, para que você imite não as pessoas, ele diz imita a fé.
Porque talvez você seja em algum momento levado a querer imitar a pessoa. Ele diz, é para você observar o resultado que ela teve, imite a fé. Porque cada um de nós teremos resultados diferentes. Mas ele está nos ensinando sobre essa honra, sobre esse cuidado, sobre esse zelo que nós devemos ter. O versículo 17, por exemplo, diz assim, olha, sede obedientes aos vossos líderes, Hebreus 13, 17. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Diga, isso é honra. Irmãos, isso é honrar. Ser obediente, ser submisso, duas coisas distintas. Mas isso é honra. Ele diz, você tem alguém que foi estabelecido pelo Senhor para te dar diretrizes no que diz respeito à vida espiritual. Não, mas eu sou muito maduro espiritual, não preciso de ninguém para me dar direção, não. Mas o Senhor instituiu essas pessoas de graça, só para você que foi de graça. Irmãos, ninguém anda só. Outro dia eu ouvi um pastor renomado, um homem excelente, dizendo, eu não confio em um pastor que não tem pastor. Isso é muito bom. Porque de fato essa é uma visão divina. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. E sabe o que eu lamento? É que muitas vezes existem pessoas que estão seguindo pastores que não têm pastor, irmãos. Por que você tem andado assim? Porque você não conhece o que a palavra diz. E aí você está sendo levado por todo o vento de doutrina. Por toda coisa que muitas vezes é espalhafatosa. Irmãos, você tem que ficar com aquilo que a palavra diz. Você tem que considerar aquilo que a palavra diz. E viver aquilo que a palavra te ensina. Como uma conduta correta. Amém. Ninguém anda sozinho. Ninguém pode ser ou ocupar um lugar de autoridade sobre si mesmo. Todos nós precisamos ter alguém, um suporte, um amigo, para conversar sobre algo. Um pastor, um líder, para te dar direções na palavra. A gente tem muito uma conduta entre nós de nunca ficarmos dando opinião daquilo que a gente acha. A gente gosta de dizer aquilo que a palavra diz, porque é o que vai salvar a sua vida. É o que vai resolver o nosso problema, não é o que eu acho. Porque se eu ficar falando o que eu acho para você, e aí você vai seguir aquela conduta baseada no que eu acho, pode ser que você erre. E aí você está certíssimo em dizer, pastor, eu fiz o que o senhor achava, e deu errado. Agora é uma certeza, irmão, se você fizer aquilo que a palavra diz, não vai dar errado. Amém. E o que é isso? Honrarmos a palavra. Honrarmos uma instrução. Considerar aquilo que a palavra diz. Amar aquilo que a palavra diz. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz assim, honro os que me honram. Eu já falei várias vezes aqui. Como é que eu vou honrar o Senhor? Honrando pessoas. E ele diz, e os que me desprezam, como é que nós vamos desprezar o Senhor, irmãos? Ninguém aqui quer desprezar o Senhor. E aí ele diz, serão desprezados. Mas é porque é desprezando pessoas, desprezando instruções. Porque muitas vezes uma instrução baseada na palavra nos é dada, nós viramos as costas e não ficamos com a instrução. O que é isso? Desonra ao Senhor. Por meio de uma instrução que veio de uma pessoa. Para a nossa vida, para nos levantar, para nos fazer mudar de rota. Mas a gente despreza. Aí o Senhor será desprezado. Porque não há honra envolvida. Amém? Sabe, o Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, irmãos. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Ele é o dono do ouro e da prata. Em Deus não há falta, por isso eu fiz questão de iniciar lendo Atos capítulo 17. Ele não tem necessidade de nada. Em Deus não há falta de absolutamente nada, irmãos. Eu queria que você abrisse para a gente finalizar Deuteronômio capítulo 8. Deus é bom e fiel. Deuteronômio capítulo 8 diz assim. Eis que teu Deus vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água,
de fontes que jorram nos vales e colinas. Terra que produz muito trigo e cevada, videira, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Você percebe que em Deus não há falta? E o que Ele tem para nos dar? Prosperidade. Essa é uma realidade de Deus para mim e para você. Ele não tem problema com essas coisas. E aí o versículo 11 vai dizer assim: comerás e ficarás satisfeito, e bendirás teu Deus na terra que Ele te dará. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não te esqueças do teu Deus, e não te deixes, deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos, que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nela, havendo se multiplicado teu gado, e o número de tuas ovelhas tendo aumentado, e multiplicando-se também a tua prata e o teu ouro, e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça, e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito. Versículo 17 assim, portanto, diz assim, versículo 17, portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Versículo 18, antes te recordará do teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais. Por que eu estou lendo esse texto? Porque é muito comum nós lermos aqui o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que fala sobre essa honra que nós vamos dar ao Senhor, por meio daquilo que chega às nossas mãos. Nós temos uma fase para viver aqui, e enquanto nós estamos aqui, a gente faz questão de produzir, nós estudamos, como eu falei agora há pouco, e de fato a gente precisa ser estimulado a isso, a ser aperfeiçoado, a estudar, a melhorar, a buscar oportunidades melhores do que aquelas que você já tem. Busque oportunidades. Mas sabe, eu estou falando sobre um objeto chamado honra, porque o Senhor fala que haverá um aumento em nossa vida, crescimento. Ele diz, rapaz, eu não tenho problema com as coisas. Essas coisas eu deixei na terra para vocês usarem. Mas ele diz em um momento, ele diz, olha, tenha cuidado com você mesmo. Para que essas coisas, ao longo do percurso do aumento, não ocupem o lugar que é do Senhor. Ele diz, olha, antes disso, antes dessas coisas ocuparem um lugar, lembra que sou eu quem te dou força. Sou eu que te dou essa capacidade de produzir. Sobre o que eu estou ensinando? Sobre honra, irmãos. Porque quando nós entendemos sobre honra, nós vamos acabar com o problema com o dinheiro. Não, mas é porque o meu dinheiro é pouco. Por isso que ainda é pouco. Porque temos problema com o dinheiro. Então a honra é algo que o Senhor deixou para mim e para você, como uma forma de blindar o nosso coração, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o dinheiro, com as coisas, com os bens, que fazem parte desse tempo. A moeda, os carros, as casas, é para esse tempo aqui, mas passam. Então, enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa ter um coração generoso. E o que é essa generosidade? É a honra a Deus. É eu dizendo para mim mesmo, é eu dizendo para as coisas, é eu dizendo para o diabo, é eu dizendo para o Senhor, as coisas não ocupam o lugar de Deus. Isso é honrar a Deus. O autor aos Hebreus vai dizer, aqui são homens que recebem. Ou seja, o seu objeto de honra, que vem por meio de um dinheiro, vai ser entregue na mão de um homem. Eu lembro de uma vez uma história que eu ouvi, isso foi aqui em Teresina. O empresário grande, que era um homem de Deus, alguém que servia na igreja e tudo mais, mas ele tinha um problema. Ele disse, não, eu não dizimo na igreja, porque o meu dízimo é muito alto, e eu não sei se vão ter a capacidade de administrar o dinheiro. Problema com o dinheiro. E o que é isso? Idolatria. É como um Deus, eu não posso entregar o meu Deus assim. O que vão fazer com o meu Deus? E o que é isso? Desonra a Deus. Porque não importa, irmão, se o meu dízimo é R$1 ou se é 1 milhão. É uma semente, é uma visão, é um coração. O meu coração não pode ser roubado por R$1.
O meu coração não pode ser roubado por 1 milhão, que só vale para esse tempo aqui. Nós nascemos para honrar o Senhor. Isso fala sobre essa generosidade na relação com as pessoas. Enquanto nós estivermos nos prendendo a R$20, a R$30, a R$100, como Deus pode confiar a mim ou você 1 milhão? Uma visão. Enquanto isso, existem pessoas lá fora, com 1 milhão que era para estar na sua mão. Mas será se esse 1 milhão estivesse na sua mão, você honraria o Senhor? Honraria. Mas você honra com 10? Deus vai dizer, não honra. Porque a nossa fidelidade é considerar o que temos como semente hoje. E o Senhor vai dizer, aquele que honra no pouco, também honrará no muito. Uma vida de honra ao Senhor é nós observarmos todas essas coisas. Na nossa relação, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. O que eu estou entregando a essa pessoa, eu estou entregando ao Senhor. E quando nós mudarmos isso, o nosso comportamento será diferente em vários aspectos. Você mesmo vai conseguir listar aquilo que você mudou. Porque você passou a olhar cada pessoa como uma partícula de Deus nessa terra. Eu não posso entregar a Ele qualquer coisa. Eu preciso considerar a minha esposa, você, o seu marido, o seu patrão, o seu pastor como um líder. E eu falei no começo sobre a familiaridade e sobre essa possibilidade de tornar comum, que muitas vezes pode acontecer pela nossa proximidade. Mas a gente precisa sempre trazer o nosso coração para dizer, eu estou perto, eu sou amigo, mas ele ocupa uma posição. Eu preciso guardar o meu coração para que eu não entre no nível de tornar comum, que é desonra. Pela familiaridade com a sua mulher, você começa a falar de qualquer jeito, com seus filhos de qualquer jeito, porque você acha que é a sua mulher, que é os seus filhos. Mas o que você está entregando a Ele, está entregando ao Senhor. E a gente precisa cuidar do nosso coração. Veja a honra como algo que Deus deixou, para que você não se perca no percurso. Seja com as coisas, seja no seu relacionamento com as pessoas. Você pode ficar de pé. Tem alguém aqui essa tarde que ainda não fez uma aliança com o Senhor e gostaria de fazer hoje? Esse convite fala sobre um novo nascimento. Jesus certa vez disse sobre esse aspecto que é tão importante, tão decisivo. É um presente que Deus nos deu em Cristo Jesus. A possibilidade de sermos completamente transformados. Se você ainda não fez essa aliança com o Senhor e gostaria de fazer hoje, ter a sua eternidade mudada, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós estamos aqui, nós vamos te ensinar, nós vamos orar com você. Nós vamos te instruir a respeito dessa decisão que é a mais importante da vida de um homem. E se toma enquanto estamos vivos. Todos salvos. Talvez você já tenha tomado essa decisão há tempos atrás. Mas você percebe que esfriou, que está distante. Mas que deseja retornar a isso. A esse lugar de honra ao Senhor, de consideração à sua palavra. Ao ponto de aprender, de crescer naquilo que o Senhor tem. É desejo dele para a sua vida esse crescimento. Todos salvos, todos reconciliados com Ele. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, deseja receber imposição de mãos para cura. Você não precisa sair daqui da mesma maneira que você chegou. Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. E você é livre. Glória a Deus. E aí, irmã Simone? Tudo bem? O que é que a senhora sentia? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio nisso de todo o meu coração. E a senhora? Glória a Deus. Eu vou impor as mãos sobre a senhora e o poder de Deus vai fluir pelas minhas mãos.
e vai lhe alcançar, e a senhora vai sair daqui essa tarde diferente. E essa dor nunca mais vai voltar. Em nome de Jesus. Amém? Você pode estender a sua mão para cá. Vamos orar pela irmã Simone. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu Cristo Jesus. E Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores. E eu creio, Pai, no Seu poder operando essa tarde na vida da irmã Simone. Todo mal-estar, todo diagnóstico, toda dor, toda inflamação, eu falo com você agora em nome de Jesus. Saia do corpo dela agora mesmo. A vida de Deus está fluindo no corpo dela. Inflamação vai embora, dor vai embora. Pai, cumpra a sua palavra na vida da irmã Simone. Ela vai para casa hoje em paz. E essa dor nunca mais voltará. Em nome de Jesus. Diga, eu sou curada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é crente, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Eu quero te dizer que é para esses dias, que é para você. Se você está aqui, nós temos uma equipe que está preparada para te atender, para te ensinar sobre isso. Você vai sair daqui cheio, orando em outras línguas. Todos cheios ou gostariam de receber o batismo? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa tarde, obrigado pela oportunidade, Senhor, de aprender a respeito de honra, de crescermos nesse assunto. Nós queremos honrar o Senhor, honrar a Sua palavra, honrar as pessoas e considerar a posição que cada uma delas ocupa em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós estamos saindo daqui diferentes essa tarde. E acima de tudo, prontos para viver essa vida de honra ao Senhor. Em nome de Jesus, sejam abençoados, praticando essa palavra. Glória a Deus. Quem é a criança que vai encerrar o culto? Eita, glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Deixa eu abrir aqui. Nós já estamos encerrando, queridos. Nós temos algumas indicações literárias. Né, João? Olha só esse livro, gente. Para cá, o pessoal te ver, ó. Lê de novo. Qual é o nome? Relacionamentos importam. Honra acima e além. A recompensa da honra. Glória a Deus. Todos esses livros estão lá no Verbo Shop, não é isso? Exato. Passa lá e compra todos eles, né? Eu vou ver. Glória a Deus. Onde estão os nossos visitantes? Faz o sinal com a tua mão. Lá atrás nós temos uma equipe do V3 esperando por você. Você já pode se encaminhar até lá. Para a sala que está preparada para marcar a sua vida nessa tarde. Amém? Lá atrás no balcão de informações você vai encontrar os passaportes à venda da VIPS Conference. Hoje nós estamos encerrando, queridos, o segundo lote. Então você tem até hoje para comprar o seu passaporte com um preço maravilhoso. Passa lá, abençoa um jovem, compra o seu passaporte, mas não fica de fora desse tempo maravilhoso. Nós também temos Verbo Café. Hoje o diaconato está lá te aguardando com um lanche maravilhoso. E o João, ele tem um recado para as nossas crianças, não é isso? Exato. Gente, eu quero que todas as crianças tenham um feliz Dia das Crianças e um dia bem abençoado. Glória a Deus. Sejam abençoados, queridos, na prática dessa palavra. E